Vamos, neste momento, dar início a mais uma aula, mais um momento juntos aqui no nosso canal do YouTube, canal que nós refletimos assuntos bíblicos e teológicos dentro da proposta do canal, que é justamente a edificação através da palavra de Deus e também dentro de todo o nosso arcabouço de assuntos que sempre temos aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nós iremos falar sobre um pouco acerca ou sobre a introdução que é feita sempre no contexto do Antigo Testamento. Quando nós vamos observar o Antigo Testamento e fazendo uma introdução ao assunto do Antigo Testamento, nós temos que pensar que ele é dividido em alguns ângulos, em alguns sentidos. Claro que dentro do sentido sistemático e dentro do sentido, vamos dizer assim, cronológico e sequencial, nós temos ali o Pentateuco, que vai trabalhar a lei, que vai trabalhar o princípio de todas as coisas, que vai trabalhar a estrutura da formação religiosa de Israel, da nação judaica, que vai trabalhar os projetos, as promessas, todo um arcabouço até do movimento, do sistema patriarcal, dentro de um contexto que vai gerar a nação e vai gerar todo o projeto, a aliança que Deus faz, não só com Abraão, com Jacó, com Isaac, né? Na aliança que vem vamos assim, formar esse relacionamento Deus-Israel, Israel e Deus, e assim surgir todos os elementos que estão compondo o desenvolvimento do Pentateuco. Depois do Pentateuco, aí nós vamos entrar na parte histórica, né? Porque o Antigo Testamento ele tem em todo o seu desenvolvimento grande proporção da parte histórica, que vai desenvolver a história de Israel, a história do povo de Deus, a história da formação, do desenvolvimento, do percurso, da trajetória e de toda a amplitude dos tempos dentro do contexto da Antiga Aliança. Então, os livros históricos, eles estão tratando desse desenvolvimento histórico, dessa formação das clãs, das nações, das etnias, dos reinos, da ação teocrática de Deus, através dos reis, através dos impérios, através dos movimentos que constituem as nações dentro do contexto Israel e nações circunvizinhas e estabelecimento dos reinos no contexto do governo teocrático em Israel. Depois entra aí os livros poéticos, que são a parte definida como a parte róquima, a parte sabedoria, a parte que no grego está vivenciado como sofia, o saber, o conhecer. Já dentro do Israel, o róquima seria a sabedoria prática, a sabedoria da vida, e aí então nós temos os livros da sabedoria, os livros poéticos, que vão estar ali apresentando não só os salmos, mas também os elementos da didática, do didaquê, do conhecer, no contexto de transmitir o conhecimento, de transmitir o saber, de construir os elementos do saber, como os livros que estão ali direcionados mais para esse enfoque, escritos por Salomão, como Provérbios, Eclesiástico, Cantares, né, que são livros mais formados para esta área. Aí temos os Salmos e o Jó, que seria já com uma outra perspectiva do saber. Agora voltamos e entramos depois já nas profecias estas
que vão ser apresentadas e divididas em dois âmbitos: profetas maiores e profetas menores, não é? E claro que dentro desses dois ângulos, desses dois aspectos, maiores e menores, são aqueles profetas canônicos. Nós temos profetas não canônicos, aqueles que não escreveram, mas estão no contexto do Antigo Testamento, e os profetas canônicos, aqueles que escreveram e profetizaram, proferiram a mensagem, receberam visões, receberam as mensagens e as proferiram para reinos, para povos, para nações, dentro de várias realidades do contexto da época e do momento e do aspecto geográfico e político e social em que esses profetas estavam inseridos. Não é? Profetas, quando falamos profetas menores, não queremos dizer que o ministério deles foi menor, e nem que a mensagem em si tenha um sentido menor, porém o conteúdo da mensagem é um pouco menor, mas não deixa de ser um conteúdo com grande proporção de aspectos políticos, sociais, religiosos, teológicos, que mantém ele nivelado com os livros dos profetas maiores, que nós, no outro momento, estaremos entrando com maior vamos dizer assim, tempo para abordar sobre as questões dos profetas maiores e profetas menores. Outra questão interessante falar no contexto do Antigo Testamento é que o Antigo Testamento trabalha com a linha das promessas bíblicas, que o Antigo Testamento trabalha com a linha da história ou da historicidade dentro do contexto da Antiga Aliança. O Antigo Testamento para se poder compreendê-lo, tem que entender o aspecto da proposta cultural, da proposta arqueológica de muitos textos, da proposta, vamos dizer assim, canônica de muitos textos, e entrarmos, claro, na vivencialidade do idioma hebraico, que é o idioma utilizado e que é o idioma oficial dos livros que contêm o Antigo Testamento. Então, essa é uma perspectiva panorâmica que nós estamos dando dentro de uma introdução do Antigo Testamento e do que se propõe o Antigo Testamento. O Antigo Testamento que se propõe a apresentar o percurso, toda a trajetória histórica da Antiga Aliança, a formação desta e a importância desta para o contexto até doutrinário que é apresentado dentro do arcabouço do Novo Testamento, que é, vamos dizer assim, circundiado com os textos e com os contextos do Antigo Testamento, até porque os apóstolos, e até porque o próprio Jesus e o próprio contexto religioso da época de Jesus e dos apóstolos estava pautado dentro dos escritos do Antigo Testamento, e a partir dos escritos do Antigo Testamento que eles foram construindo também alguns ditames e paradigmas e algumas propostas e algumas perspectivas para o contexto do próprio Novo Testamento ou das revelações contidas no Novo Testamento e da própria doutrina e dos próprios ensinos apresentados no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento vai de encontro ao Novo Testamento e o Novo Testamento se encontra no contexto do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é o mapear, é a rota, é o enredo para o desenvolvimento do Novo Testamento. Então queremos já estar agradecendo ao encerrar esta aula de hoje e convidar sempre para você estar participando conosco no nosso canal aqui no YouTube. Até a próxima aula.